Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. E a Venezuela não é a prioridade. E se você está pensando que não é a prioridade brasileira, não é nem disso que eu estou falando. A Venezuela, nesse momento, ela não é a prioridade dos Estados Unidos, que seria aí o único, com força suficiente para depor o Nicolás Maduro nesse exato momento aí com uma possível ação militar. Boom! Come over here. Boom! Come over here. Boom! E o que torna a Venezuela aí secundária diante da geopolítica nesse exato momento é um dos maiores cânceres do mundo, que é o Irã. Quando o assunto é o programa de armas nucleares, a única diferença é que o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad era um lobo em pele de lobo. O atual líder, Hassan Rouhani, é um lobo em pele de cordeiro. Se hoje pudéssemos caracterizar o mundo como um participante de um eixo do mal, com certeza o Irã estaria ali participando desse eixo aí entre Rússia, Irã, China, Coreia do Norte, Maus atores exploraram nossa falta de liderança para seu próprio benefício. Este é o fruto envenenado da retração americana e o presidente Trump está determinado a inverter esta tendência. O ex-chefe da CIA fez uma acusação violenta contra as ações da Rússia, da China e do Irã. Agora, o Irã, especificamente, ele possui um fator fundamental de desestabilização, não só no Oriente Médio, mas pelo mundo. E até a própria Venezuela está incluída aí nos interesses iranianos. Em um comunicado divulgado pela Casa Branca, Trump disse que vai impor sanções contra o ferro, o aço, o alumínio e o cobre, que, de acordo com o documento, são as maiores fontes de renda do regime fora o petróleo. As medidas são anunciadas no dia em que o Irã declarou que vai deixar de aplicar alguns compromissos do Acordo Internacional sobre o Programa Nuclear. Então, só para a gente se situar aqui, o Irã, desde muito tempo, aí, vamos colocar desde do início do século XXI, lá nos anos 2000, ele vem desenvolvendo a sua nuclearização. Ele colocou usinas nucleares e começou a enriquecer urânio e plutônio. A princípio, como a própria Coreia do Norte dizia também, era só para fins pacíficos, para fins energéticos, quando, na verdade, sabemos que o Irã é um regime totalitário, teocrático, assassino, perigoso. E você dar energia nuclear para pessoas, para um tipo de governo como esse, com certeza não será para fins pacíficos. Em maio, nós mostramos um primeiro local secreto onde o Irã guarda material atômico. Está bem aqui, no distrito de Shorabad, na capital do país, Teherã. Hoje eu revelo o local de uma segunda instalação, o depósito de material atômico secreto iraniano. E foi exatamente isso que todo o serviço de inteligência de Israel detectou ao longo desses anos. Inclusive o método usado para desenvolver, para dar o start aí na nuclearização do Irã, tem a participação da Argentina. Eu já citei isso aqui num outro vídeo. E a Venezuela, de Hugo Chávez, na época, foi a ponte aí entre o regime da Cristina Kirchner e o Irã, porque a Argentina ela possui a mesma empresa que desenvolveu o programa nuclear argentino, é a mesma que iniciou o processo lá na década de 80 e na década de 70 e foi interrompido aí devido à Revolução Iraniana. Então eles ficaram com o projeto parado, mas eles tentaram fazer uma engenharia reversa no programa argentino para desenvolver o processo iraniano, quando já existiam as sanções contra o Irã, já naquela época, aí no final dos anos 2000. A Venezuela é campeã da luta contra o imperialismo e a dependência. Hoje, o povo venezuelano e o povo iraquiano estão no caminho da luta contra o egoísmo e a arrogância do imperialismo. Ajustamos o foco em direção a Washington e vamos deixar aqui canhões muito grandes e um míssil, porque vamos atacar Washington. Van a salir de aquí unos cañones muy grandes. Y unos misiles. Porque vamos a atacar Washington. E qual foi o grande acordo que o Barack Obama, grande Obama, ironia, ele colocou para frente, ele assinou com o Irã para impedir essa instabilidade mundial. Esse acordo não depende do Irã mudar seu comportamento, que eles virem uma democracia liberal. Ele resolve um problema particular
que é garantir que eles não tenham uma bomba. Apesar de todas as objeções do primeiro-ministro Netanyahu ou de alguns dos líderes republicanos, nenhum deles apresentou uma alternativa melhor para mim ou para o povo americano. Bem, o grande acordo propõe que o Irã possa desenvolver um plano, um programa nuclear para fins pacíficos. Aí, diante disso, os Estados Unidos e a União Europeia retirariam as sanções que sufocavam o regime iraniano e ele poderia comercializar novamente, né, o petróleo e suas outras commodities aí que sustentam o regime iraniano. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, comemorou a aprovação do Conselho de Segurança da ONU da resolução que legitima o acordo nuclear entre o Irã e as grandes potências nesta segunda-feira. O texto determina que, à medida que o Irã respeite estritamente o pacto, serão retiradas as 7 resoluções adotadas pela ONU desde 2006 para punir Teherã pelo programa nuclear. Desenvolver o seu programa nuclear para fins pacíficos até onde ele quisesse. Depois ele rompia o acordo, né, e poderia prosseguir já com a sua reestruturação econômica. E foi exatamente isso que Israel, Benjamin Netanyahu, denunciou já em 2015. E foi por isso mesmo que o Donald Trump, ano passado, em março, ele retirou os Estados Unidos desse acordo. E novamente colocou sanções contra o Irã. Porque o Irã, gente, ele não só desestabiliza o Oriente Médio, mas essa crise aí que está tendo na Venezuela agora, nesse momento, possui gente do Irã lá envolvida também. Grupos que gostam de se explodir, cujo eu não posso falar o nome aqui pela sensibilidade do YouTube, mas vocês sabem do que eu estou falando. Esses grupos são patrocinados pelo Irã no mundo todo. O Irã ele é o grande mentor aí desse tipo de grupo, né? O grande patrocinador. E exatamente esse é o motivo dos Estados Unidos tentar sufocar a economia iraniana e, consequentemente, o seu programa nuclear, né, que só pode ser desenvolvido com dinheiro. Pela primeira vez desde a entrada em vigor do acordo nuclear do Irã, a comissão conjunta encarregada de supervisionar a aplicação do texto se encontra sem os Estados Unidos. A reunião realizada em Viena é uma tentativa de salvar o acordo depois que Washington se retirou do pacto. Enquanto Donald Trump saía do acordo ano passado, a União Europeia ela foi correndo para o Irã dizer, não, está tudo bem, nós o apoiamos, você pode continuar o seu programinha aí, está tudo certo. E o que aconteceu essa semana? O Irã colocou a União Europeia na parede e falou, ou vocês dão um jeito aí de liberar a minha economia, ou eu vou sair desse acordo. Coisa que já foi denunciado lá em 2015 pelo Benjamin Netanyahu. Essa sempre foi a estratégia, só que o Donald Trump se anteveio. O ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Zarif, afirmou nesta quarta-feira que não espera que a União Europeia salve o acordo nuclear de 2015 e avalia que o bloco não investiu o capital necessário para manter o pacto em vigor. Aí a União Europeia não aceitou essa pressão do Irã e agora eles declararam que realmente vão suspender o acordo e deram 60 dias, são abusados. Deram 60 dias para a União Europeia resolver o problema, caso contrário eles vão retomar o programa nuclear com tudo. Bem, o que eles fizeram? Se aproveitaram por um determinado momento, né, colocando dinheiro dentro do país e agora estão tentando sair fora e voltar com o seu objetivo final, que é desenvolver armas nucleares. Chegou o momento de nossos parceiros europeus se juntarem a nós e ao povo iraniano e apoiar os nossos aliados e amigos na região. Chegou o momento de se retirarem do acordo nuclear com o Irã e juntarem-se a nós na pressão econômica e diplomática necessária para dar ao povo iraniano, à região e ao mundo a paz, a segurança e liberdade que merecem. E essa instabilidade gerou um clima pesado, tão grande, que os Estados Unidos mandou um porta-aviões nuclear lá em direção ao Irã para pressionar. E o Donald Trump já afirmou no passado que os Estados Unidos não faz ameaças vazias. Os inimigos, geralmente os inimigos do Ocidente, eles costumam tentar ganhar tempo para se fortalecerem e atacarem no movimento que for oportuno. Então esse é o grande cenário nesse momento. E a Venezuela se torna uma peça desse xadrez aí, a partir do momento que ela está no continente americano, né, e pode ser um aliado forte aí desse eixo do mal. É o que temos aí nesse exato momento. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, siga também as redes sociais do Vista Pátria, porque nem sempre só o YouTube vai te avisar. Então tem Twitter, Instagram, Facebook, tudo aqui embaixo.
Quem gosta do canal, quiser colaborar, tem um Apoia-se aqui embaixo, conta corrente também para quem quiser fazer doação direta para o canal. Tá tudo aqui embaixo também. Meus amigos, até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço.